A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre essa aula na sua vida. Amém? E que você vai ser ricamente edificado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada de dois gumes. É apta para discernir o propósito do coração, juntas e medulas, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa alma, aquilo que é do céu, aquilo que é da terra. Deus, através da sua palavra, vai operar na sua vida. Amém? Por isso eu quero declarar que todo cansaço seja removido agora, todo. E o poder de Deus vai operar para que você tenha clareza, entendimento e revelação da palavra. Amém? Essa matéria, batalha espiritual, muito importante na sua vida, porque muitos crentes têm sido derrotados aí pelo inimigo, à toa, porque já tem toda a provisão do Senhor para a vitória. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor e declarar a vitória e a bênção sobre esta aula de hoje, em nome de Jesus. Pai, nós nos aquietamos agora. E nós nos colocamos diante do Senhor e declaramos que a bênção e a unção do Senhor estará sobre nós e sobre essa aula em nome do Senhor Jesus. É isso que vai acontecer na sua vida, a bênção de Deus. Você vai sair daqui fortalecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, não coloquei no slide todo o texto. Nós, a partir de agora, durante a aula passada e mais uma, se eu não me engano, eu vou terminar na próxima aula, nós vamos estar terminando sobre a armadura de Deus. E no versículo, Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, Efésios 6, 13. Às vezes você pegou sua Bíblia agora, né? Acompanhe novamente comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você está vendo? Você tem que revestir da armadura de Deus para resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, é interessante que a Bíblia não dá uma condição aqui para você ser um derrotado, porque você nunca será um derrotado. Amém? Nunca será um derrotado. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Nós já falamos, já demos essa aula sobre a verdade, falando que, resumidamente, que a verdade é a palavra de Deus e a verdade é o Senhor Jesus Cristo. E vestindo-nos da couraça da justiça. Lá nós lembramos, e nós fomos até 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, onde fala que a couraça, que nós podemos fazer ali um paralelo, né, desses dois versículos, e vimos ali que a couraça é de fé e do amor. Por isso que a nossa fé tem que ser protegida e o nosso amor também. Ok, mas no versículo 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, o evangelho das boas novas, amém? Para que nós tenhamos paz com Deus, e conosco e com os nossos irmãos. 16, agora é a nossa aula de hoje. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí na próxima aula nós vamos continuar, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. A armadura de Deus, vamos falar sobre o escudo da fé. Então, no versículo 16, diz que embraçando sempre o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno. O que vem a ser isso? Deixa eu falar para você. Nas guerras medievais, acontecia algo interessante. Os exércitos, principalmente aqueles que ficavam entrincheirados ali na fortaleza, né, eles
os inimigos vinham atacar a fortaleza e eles vinham com vários tipos de instrumentos, armas, né, para tentar, de madeira, uma grande parte deles de madeira, para poder transpor as muralhas das fortalezas. Ora, não só isso também, e com milhares, centenas e milhares de soldados. Portanto, eles pegavam vários arqueiros e eles incendiavam as flechas. E eles lançavam essas flechas e elas caíam sobre os inimigos de uma forma parecendo uma chuvem, uma verdadeira chuvem de dardos inflamados, de setas inflamadas. E aquilo pegava fogo, onde chegava aquilo pegava fogo e queimava tudo, né? Então era uma arma poderosa de ataque de massa, né? Ela, na realidade, era uma estratégia, mas a sua função principal era minar a força do inimigo. Por quê? Quando eles eram atingidos por essas flechas, havia uma grande baixa no exército. Muitos morriam ali. Ou mesmo quando eles se protegiam com os escudos contra esses dardos, o que acontecia? Aquelas outras instrumentos de armas poderosas, pesadas, feitas de madeiras, elas pegavam fogo e incendiavam. Isso minava a força do diabo. Então, a força dos inimigos. Por isso que eu quero que você entenda que quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre isso, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e você deve usar então o escudo da fé. Por quê? Porque o diabo, ele quer lançar ciladas na sua vida, e essas ciladas são como os dardos inflamados, os inflamados do inimigo. E eles vêm para minar a sua fé, para minar a sua confiança em Deus, e para gerar dúvida, para gerar incredulidade. Aí você tem que usar o escudo da fé. É interessante que esses escudos, eles eram feitos de couro, né, e revestidos de metal, e normalmente na época do apóstolo Paulo, do Império Romano, esses escudos eles tinham aproximadamente 1,20 m de largura por volta de 80 centímetros de comprimento, por 80 de largura, para poder proteger completamente o soldado dessas flechas incendiárias. Assim é a nossa fé. O Senhor nos deu ela para que nós pudéssemos colocá-la como um escudo, para que todas as vezes que o inimigo lançasse dardos sobre nós, esses dardos, eles têm o alvo de atingir a nossa mente, eles têm o alvo de atingir o nosso coração, que é o lugar do amor. Esses dardos, ele vem para minar a nossa confiança no Senhor, a confiança no amor de Deus. É para isso que servem esses dardos que o inimigo lança sobre nós. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 16, ele fala, embraçando sempre. Sempre. O que é essa palavra sempre? Ela dá uma ideia de um ato contínuo. É algo que você deve levar continuamente. Isto é, você não pode ficar sem a fé. Assim como aquele soldado que ele chegava perto daquelas fortalezas, ele não poderia ir para frente da batalha sem o escudo dele, porque aquele escudo é que o protegia desses dardos inflamados. Você está me entendendo? Eu queria tanto que você compreendesse o peso, o valor disso que eu estou te ensinando hoje. Porque muitos irmãos, eles sucumbem na batalha espiritual, e eu quero que você saiba que nós vivemos numa batalha espiritual, apesar de não gastarmos tempo com ela, porque o Senhor nos protege, ela é uma realidade. Não se permita ficar sem a fé. A sua fé é o escudo que protege você para sempre, para a glória do Senhor. Amém? Ok, vamos avançar. Bom, você pode acompanhar comigo no seu slide? Acompanhe comigo.
Lá em Hebreus, porque eu já coloquei no PowerPoint aqui, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, você já conhece, né, esse versículo, diz assim: a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, presta atenção aqui. Eu quero até mostrar isso aqui para você na lousa. Acompanha comigo aqui na lousa. Esse versículo, Hebreus, o versículo 1 de Hebreus 11, diz o seguinte, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aí, é como se eu pudesse dividir, só um minuto, deixa eu apagar isso aqui, isso. É como se eu pudesse dividir esse versículo em duas partes. A parte A é essa, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a parte B, a convicção de fatos que não se veem. Ora, vamos analisar primeiramente essa parte A desse versículo. A fé é o quê? A certeza. Certeza. Certeza do quê? De coisas que se esperam. O que é uma coisa que se espera? É a esperança. Esperança é aquilo que você esperança. Esperança é aquilo que você espera. Então, a fé é a certeza da esperança, das coisas que estão relacionadas ao seu futuro. Agora, para que você tenha algo no futuro, você tem que ter algo no presente. E no presente é a fé. A fé, ela é ativa. Por quê? É a fé que dá a certeza da esperança. Enquanto a fé ela é ativa, a esperança é passiva, porque ela depende da fé. Amém? Então, eu queria que você entendesse isso. Isso é muito importante. O que vem a ser essa certeza? Certeza do quê? E o que é a certeza como um escudo? Como que ela guarda? Ela guarda relacionada à fé, o que ela guarda? Ela guarda a incredulidade ou independência. Então, a certeza é o seguinte, é quando você tem clareza da esperança. E eu poderia dizer de outra forma, a fé é o fundamento da esperança. O dardo inflamado, ele age nessa certeza. Ele age para destruir esse fundamento, que é a fé. Uma vez que você não tem a fé, dificilmente você vai ter a esperança. Dificilmente você vai poder acreditar no futuro, porque você não tem uma base sólida no presente. E aí gera um problema grande, porque o crente sem esperança, ele é um crente derrotado. Por isso é que nós crentes não podemos não ter esperança. Por isso é que nós não podemos deixar de ter a fé. E eu quero te falar uma coisa, assim como aquelas flechas incendiárias, elas espalhavam fogo, destruindo quase tudo ao redor, onde elas caíam, também esses dardos inflamados do maligno, que é a incredulidade ou a independência, eu quero me ater nesse momento para a incredulidade, ela atinge a sua fé e ela espalha, ela contamina outras áreas da sua vida. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar que você está com um problema de relacionamento no casamento. E aí você perde a fé, porque a sua fé é minada. Aí com isso você deixa de ter esperança para o futuro. Só que tem um detalhe, se você não agir na palavra de Deus, e a fé ela tem que ser ativa, se você não exercitar essa fé, declarar a vitória, declarar a palavra de Deus, o que vai acontecendo? Essa incredulidade vai tomando conta de outras áreas.
Aí você passa a ter problema lá com os filhos, nos relacionamentos com os filhos ou no relacionamento com os pais, e simplesmente você não consegue mais administrar aquela situação, porque a fé foi instalada, a incredulidade, perdoe, foi instalada, e aí você não consegue ter fé também para melhorar nas outras áreas. E isso pode acontecer porque os dardos inflamados, eles contaminam as outras áreas. O segundo ponto que eu gostaria de falar para você é que, enquanto a certeza fala da incredulidade e da independência de Deus, a convicção fala de algo que foi testado ou aprovado. Vamos voltar para a lousa. Testado ou aprovado. Veja, olha aqui. Deixa eu voltar para o versículo anterior. Olha aqui. A segunda parte do versículo diz assim: a convicção de fatos que não se veem. Isso aqui é uma coisa importante. Fatos que não se veem. O que eu quero dizer é, não significa que eles não existem. Você está me entendendo? Não significa que eles não existem. Apenas que eles não estão sendo vistos. Agora, a convicção é essa palavra que vai nos ajudar. Ela no original, ela tem o aspecto de ser testada ou provada. O que significa? Como que eu posso ter uma prova, uma convicção de algo que eu não vejo? Isso é muito importante. Como é que eu tenho convicção de algo que eu não vejo? Esse que é maravilhoso. Somente a fé em Deus pode fazer isso. Somente a fé consegue enxergar aquilo que outros não enxergam. A fé, ela não olha para o fato, mas no seu íntimo existe uma prova ou convicção que tal fato irá acontecer. Por exemplo, eu já falei para os irmãos que eu fui curado de leucemia, mieloide aguda, um câncer grave que acometeu a minha medula óssea muitos anos atrás já, mais de 14 para 15 anos, né? 94, 20 anos, meu Deus, o tempo passa rápido, 20 anos. Então, o que aconteceu? Naquela época, eu estava sendo alimentado pela minha fé. Alimentado pela minha fé. Eu vou falar algo para vocês. Era impressionante. O câncer ainda estava aqui dentro do meu corpo, mas eu simplesmente não tinha dúvida de que eu já havia sido curado por Deus. Deus plantou em mim uma convicção, quer dizer, algo que foi provado, né? Foi provado. É a convicção completa dentro de mim. E quero falar algo para você. É como se eu não tivesse dúvida nenhuma que Deus ia operar aquele milagre na minha vida. Compreendeu isso? Olha, aqui nós também temos um outro versículo, por exemplo, para você entender melhor, que diz o seguinte: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Está vendo? Olha, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Trazendo para esse testemunho meu, era assim: o câncer ele ainda estava aqui. A cura, ela não era perceptível, eu não via a cura. Para mim, ela era invisível. Por quê? Porque não saía no resultado do exame do médico, do laboratório. Não saía, estava lá. Eu via era o contrário, estava lá. Os exames mostravam que era um câncer. Mas dentro de mim, a minha fé era tão grande, de que maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Elas não aparecem.
A cura, eu não conseguia enxergá-la, mas ela já existia, porque Deus já tinha colocado no meu coração que ela existia. Eu não via, mas não significava que ela não existia. Muito pelo contrário, ela existia tanto que aquilo que o invisível veio a aparecer. Então, o fato das coisas não serem visíveis não significa que não existam. E quando Deus, o soberano, né, lá no trono, ele dá uma ordem de comando, as coisas que são invisíveis passam a ser vistas, literalmente visíveis. Portanto, talvez aquela casa que você tanto ora, e você tem orado, tem necessidade dela, tem gastado um tempo, e você ainda não vê essa casa. Mas se você buscar em Deus e aplicar o seu coração, aplicar a sua fé, mesmo que você não esteja vendo a casa, ela já existe. Ela já existe. E aí você simplesmente toma posse daquilo que já existe. Isso é maravilhoso. Amém? Ok, vamos avançar então. Vamos falar sobre essa ainda incredulidade e independência que são inimigos da fé. Isso faz com que nós tenhamos que combater o bom combate, né? O bom combate da fé é justamente apagar esses dardos da incredulidade, porque o diabo constantemente vai continuar jogando dúvidas em você, vai jogar dúvidas em relação ao seu cônjuge, vai lá gerar dúvidas em relação a necessidades que você tem na sua vida e que você não está vendo. Ele vai jogar dúvida. Ele vai jogar dúvida que determinada situação na sua vida não possa mudar, né? Mas aí você tem que usar a fé na palavra de Deus. Declare o poder de Deus. Declare a fidelidade de Deus. Quando você usa a palavra de Deus, declarando a fidelidade de Deus, isso apaga os dardos da dúvida em seu coração. E você nunca pode esquecer do grande amor que Deus tem por você, do grande cuidado que Deus tem por você. E uma vez que Deus ama você, uma vez que Deus te ama e que Ele cuida de você, tudo aquilo que você estiver ali em oração, em linha com a vontade dEle, Ele vai dar para você. Um dia Deus falou o seguinte para mim: olha, Marcos, permaneça em mim. E se a minha palavra permanecer em você, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E vos será feito. Pois é, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Viu, meu irmão? Eu tenho experimentado isso na minha vida. Tenho mesmo, porque eu tenho permanecido no Senhor e simplesmente o Senhor tem operado maravilhas na minha vida. O outro princípio é a independência. Eu te falei que o grande problema que mina a fé dos irmãos é a incredulidade, é a dúvida. O diabo, os dardos inflamados da incredulidade, da dúvida, são lançados sobre você. Quando você coloca o escudo da fé, você pode estar certo de uma coisa, que você vai sair vitorioso. E por que é que eu falei sobre independência? Porque eu já ministrei algo aqui para você, que o diabo pode não fazer você pecar, mas ele atinge o seu ego, ele estimula o seu ego para que você possa pecar. Então, o dardo inflamado também pode atingir o ego. E o objetivo desse dardo é levá-lo a não depender de Deus. Porque o ego é orgulhoso. O seu ego é cheio de orgulho. O ego é cheio de arrogância. O ego é independente de Deus. Entende? Aí o diabo, ele massageia esse ego para você ter uma vida independente de Deus. Passar a confiar em si mesmo, na sua própria força, nos seus próprios conceitos e convicções, talvez conceitos antigos do passado, entende? E lá do mundo, conceitos errados, e ele quer pegar esses conceitos naturais ou mundanos e levantá-los, erguê-los. Aí o que é que ele faz? Você vai passar a confiar em você mesmo. Só que tem um detalhe: quando isso acontece, você abandona a graça de Deus e entra debaixo da lei.
Esse é um problema, né? Porque você acaba deixando o amor do Pai e entra na esfera do merecimento. Eu quero que você saiba uma coisa. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Então, não tente viver uma vida cristã na base do merecimento. Olha, quando o dardo inflamado, ele atinge a sua fé, ou então ele atinge a sua fé, e também atinge a sua dependência que você deve ter de Deus, o dardo te atingiu. Aí o fogo do inferno se alastra, né? Suas orações agora já são vagas. Não há deleite na presença do Pai. Às vezes, quantos irmãos até mesmo que estão me ouvindo, fazendo às vezes esse curso, né? Fazendo seminário, às vezes até mesmo a sua oração já está vaga, né? Não há deleite na presença de Deus, não há deleite na presença do Pai. A obra do Filho, né? A redenção, a santificação, a justificação já está tão distante. E aí, aquele tempo maravilhoso que você chorava na presença do Pai ou na presença do Espírito Santo, como fruto de um quebrantamento seu, aí já não acontece mais. Por quê? Porque o princípio da queda foi instalado. A fé foi minada. O escudo que você tinha foi abandonado. Não se permita entrar por esse caminho. Sabe por quê? Porque pela graça, o seu Pai vai te dar a vitória. Seu Pai, pela graça dele, ele vai te dar a vitória. Porque é por isso que eu gosto, lá de Efésios, no capítulo 6, quando ele fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu gosto mais disso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Não há, aqui nesse versículo, não se cogita derrota para o crente. Olha que maravilha. Eu sei que às vezes o crente pode ser derrotado, mas Deus não cogita isso para nós. Você nunca deveria ser derrotado. Aliás, você nunca vai ser, porque você já foi vencer, já é vencedor em Cristo Jesus. Mas por que viver uma vida, às vezes, complicada, complexa, triste, simplesmente porque não está conseguindo viver uma vida de vitória, né? Permaneça inabalável, permaneça firme no Senhor. Isso é tremendo na sua vida. Ok, vamos avançar então. O Senhor vai te dar a vitória. Então, se tem duas áreas que você precisa de usar o escudo da fé, é em relação à incredulidade e em relação à independência. Incredulidade e independência. Essas duas coisas são dardos inflamados do maligno. E o escudo da fé vai poder proteger você desses dardos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, vamos continuar. Agora eu já vou passar para outro elemento da armadura de Deus, que diz o seguinte, o versículo 16 então dizia, embraçando sempre, quer dizer, continuamente, você nunca pode ficar sem o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. Então vamos analisar o que vem a ser o capacete da salvação. O capacete da salvação, é claro que quando você vai enfrentar o inimigo, a sua cabeça é um órgão, é o seu órgão mais importante, porque sem ela você, já morreu, já sucumbiu diante do inimigo, portanto você tem que vestir o capacete. Agora, o que tem a ver esse capacete conosco? Ele tem tudo a ver. Por quê? Ele fala da nossa mente. Aqui na nossa cabeça nós temos a nossa mente. Aqui na nossa cabeça nós temos os nossos olhos. Os nossos olhos, ou nossos instintos de forma geral,
é a porta da alma. Os nossos olhos ou são a porta da alma. Portanto, aquilo que entra pelos nossos olhos vai atingir a nossa alma. E a nossa alma é mente, vontade e emoções. Então, você precisa de colocar o capacete para enfrentar o seu inimigo. Isso é extremamente importante para você. Ok. O que é salvação nesse contexto? Vamos estudar parte por parte e palavra por palavra. Ok. O que é a salvação nesse contexto? Olha, alguns dizem, alguns estudiosos dizem, que essa salvação aqui trata da presença do Espírito Santo no interior do crente. Amém por isso? Amém por isso. Eu acredito também que a salvação trata disso. Outros dizem que é a libertação da morte e da condenação. Quer dizer, a libertação do inferno, você não vai para o inferno e não terá mais a morte eterna, muito pelo contrário, a vida eterna. Né? Eu também creio disso. Mas, olha, com certeza, eu não consigo enxergar esses dois elementos da salvação aqui nesse contexto. Por quê? Porque você tem que entender que nós estamos falando de batalha espiritual. E eu já disse para vocês que a maior batalha espiritual que o crente trava é a batalha da mente. É por causa disso que eu preciso que nós temos que usar o capacete da salvação. Amém? Por isso, agora, para que a nossa mente esteja guardada, é muito importante você conhecer alguns princípios a respeito da salvação. Primeiro, nós temos que lembrar e compreender que a salvação é um processo. Você tem que saber disso, você tem que ter conhecimento desse princípio, porque senão você sucumbe diante das mentiras do diabo na sua mente, na batalha espiritual. E como é assim? Então vamos lá. Você já foi salvo, você é salvo e você será salvo. Então nós de forma geral, o corpo de Cristo, nós já fomos salvos. Isto é, quando você entrou para a igreja, o seu espírito foi renovado, né? Recriado. Um novo espírito foi dado para você. Então todos os crentes, em relação ao espírito, já são salvos. Mas a sua alma ainda não foi salva. O seu corpo ainda não foi salvo. E você precisa de ter esse entendimento para a batalha espiritual. Né? Ora, portanto, você chegou à conclusão, e eu gostaria que você chegasse a essa conclusão, que existe, portanto, um aspecto passado, um aspecto presente e um aspecto futuro da salvação. Em relação ao aspecto passado, já está pronto. Né? Já está pronto, porque o seu espírito já foi salvo. Ok, mas a sua alma e o seu corpo não. Um dia o seu corpo será glorificado. O seu corpo só será salvo na glorificação, onde Deus te dará outro corpo, um corpo espiritual. Muito provável, os aspectos, então, que pode ajudar você na batalha da mente é o presente e o futuro. O futuro está relacionado ao seu corpo. Você vai ganhar um corpo novo, onde você vai continuar tendo o livre-arbítrio, mas não terá mais a natureza maligna que opera dentro de você para que você possa cometer o pecado. Mas também a sua alma precisa de ser transformada. Ok. Portanto, como que é que se dá o ataque do inimigo na vida do crente? E na mente, né? Como eu estou falando do capacete da salvação, e na mente, através das mentiras e dos enganos. E eu quero que você entenda que uma das grandes armas que o diabo lança na sua mente está relacionada à condenação, ou poderia até dizer melhor, em relação
pelo aspecto negativo a condenação, pelo aspecto positivo a justificação de Cristo. Então, o diabo atua sobre a condenação, fazendo o crente crer que ele não é justo diante de Deus. Isso é um aspecto presente da batalha espiritual. Se você só vai ser livre da condenação, da culpa e da condenação, se você acreditar que você é justo. Entendeu? Você simplesmente não foi justo ou não será justo. Você simplesmente é justo. E claro que daí todas as consequências disso, como a falta de esperança lá para o futuro, quando você não acredita nisso, né? Portanto, vamos avaliar o aspecto presente da salvação. Ok. Eu já disse para você que ocasionalmente eu faço questão de fazer um teste lá na minha igreja, na igreja videira aqui de Goiânia, lá no Garavelo, onde eu sou pastor lá daquela localidade. E eu peço para os irmãos, levantem as mãos aqueles que são justos, né? Como agora nós temos falado muito sobre a graça de Deus e falamos muito sobre a justiça de Cristo, então a maioria hoje levanta a mão, mas até certo tempo eles não levantavam. E não se iluda, se eu não falar sobre graça, sobre justificação, durante aí 2 anos, ou 1 ano que seja, daqui a um tempo, se eu perguntar de novo, levanta a mão quem é justo, poucos vão levantar a mão. Sabe por quê? Porque o diabo elimina o crente justamente nessa área, que é o aspecto presente da salvação. A grande parte dos crentes não se sente justo diante de Deus, porque volta e meia ele está sendo tentado e às vezes ele cai na tentação. E aí quando ele cai naquela tentação, ele se sente acusado e por fim condenado. E o pior de tudo não é isso, meu irmão. O pior de tudo é quando o crente, ele cai apenas na acusação e na condenação por causa da tentação. A maioria das vezes ele nem cometeu pecado ainda, mas ele permite que o diabo o convença que ele não é justo diante de Deus, porque ele foi tentado. Ele já pensa, ele confunde a tentação com o pecado. Enquanto você está no nível da tentação, você ainda não pecou. Portanto, você tem que se levantar e declarar a verdade. Por mais que você seja tentado, você é justo. E outra coisa, até mesmo se você cair no pecado, lá em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, basta você se levantar e confessar o pecado, porque daí você precisa de acreditar nesse versículo de 1 João. O Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não é só isso não. Ele não somente perdoa os nossos pecados. Sabe aquela mancha do pecado? Aquela mancha do pecado. Porque o pecado gera uma mancha. Todo mundo é conhecido, às vezes é lembrado por causa da mancha do pecado. Ah, é aquele que é o fulano de tal, é aquele que traiu a mulher, é aquele que roubou, é aquele que furtou, é aquele que mentiu, entendeu? A mancha fica. O passado já foi, você já foi perdoado, todo mundo, né? Você já tem uma convivência adequada na igreja, mas a mancha fica. Só que tem um detalhe, com Deus a mancha não fica. Por isso é que 1 João 1,9 diz o seguinte, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda, não é de uma ou outra, não, de toda injustiça. Agora, infelizmente, não é essa a postura e a atitude de alguns irmãos. A maioria prefere viver debaixo de acusação e condenação, ao invés de crer que o sangue de Cristo é completa provisão para todo pecado. Olha, eu sei que eu vou te fazer uma afirmação muito séria, mas você precisa de ouvir isso. O sangue de Cristo
é a provisão completa para os pecados que você já cometeu no passado. Ela é a provisão completa para os pecados que você pode estar até cometendo agora. E ela já é provisão até para os pecados que você vai cometer no futuro. Fica parecendo que Deus não importa com o pecado. É claro que Deus importa com o pecado. Deus não, ele abomina o pecado. Só que o sangue de Cristo é tão poderoso, por causa do amor de Deus, que toda provisão para qualquer pecado na sua vida já foi liberado para você. Portanto, você está sendo salvo. Você está sendo salvo. É por presente. É um ato contínuo. Você já foi salvo no passado, você está sendo salvo e você ainda será salvo. O futuro do seu corpo que será glorificado. Mas esse estar sendo salvo significa que você é justo e você pode viver dessa justificação do corpo de Cristo. Meu irmão, você já foi liberto da lei. Liberto da lei. Eu queria que você acompanhasse comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Aí pode ser no seu slide. Vamos ler juntos no slide. Leia comigo, pode ser em voz baixa, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Está vendo? Você não é justificado por algo que você faça, né? O grande problema é isso, é que o diabo ele sempre joga, ele quer exaltar os seus feitos, aquilo que você faz, né, de errado, por exemplo. Mas olha, a Bíblia diz que o homem não é justificado por obras da lei. Mas ele diz, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, a nossa justificação não é pelo nosso merecimento, mas pelo que Jesus Cristo fez. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Amém? Se eu sei que você está na sala de aula, eu não sei quantos alunos tem aí do seu lado, porque tem turma menor, turma maior, mas eu queria que todos repetissem isso comigo. Diga assim comigo, por obras da lei, ninguém será justificado. Só mais uma vez, vamos dizer isso juntos? Por obras da lei, ninguém será justificado. Por que eu faço questão que você repita comigo? Porque você precisa de acreditar nisso. Não é pelo que você faz. Nós vamos falar sobre o seu comportamento agora mesmo, ou na próxima aula. Não é pelo que você faz. Você é justificado por Cristo. Amém? Ok, portanto, quando a acusação bater a sua porta, e ela bater na sua mente, quando a acusação vier, a condenação vier, use o capacete da salvação. Use o capacete da salvação, use as verdades da palavra para hoje. Ela é a provisão diária para o presente, hoje para você. Anule a acusação definitiva da sua vida. Se tem pecado, confessa, né, que o Pai perdoa, te purifica da mancha. Quebrante-se. Confesse o seu pecado para o papai e na mesma hora, por favor, desfrute da paz do Senhor que completamente justifica você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz que o Senhor é a nossa justiça. Amém? Ele é a sua justiça. Glória a Deus por isso. E quanto ao aspecto futuro? Como é que é? Vamos avaliar juntos. A batalha na mente, ela pode ser tão grande e intensa que pode nos levar a levar uma grande parte dos irmãos a perder a esperança. A esperança é para o futuro. Hoje nós temos um corpo que carrega dentro dele a natureza maligna, a natureza caída. Mas no seu futuro você vai ter um corpo glorificado. Portanto, aí você não vai ter o estímulo, o estímulo dessa natureza caída dentro de você para poder te fazer pecar.
Agora, isso tem que gerar uma esperança fantástica em nós. Puxa vida, se por presente eu posso lançar mão de que Cristo é a minha justificação, para o futuro eu posso lançar mão que eu terei um corpo glorificado, que eu não terei essa natureza maligna me estimulando para o pecado. Meu Deus do céu, a minha esperança tem que ser renovada. A minha esperança tem que ser fortalecida. Por isso é que Deus falou que tem 3 coisas que vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Ora, você hoje está sendo alimentado por essa palavra, por essa verdade, por essa mensagem que nós estamos ministrando a você, ao seu coração, né? Agora, você tem que ser alguém cheio de esperança para o futuro. Agora, muitos se convenceram que não tem mais chance. Não tem mais chance de mudança. Não acreditam mais que Deus pode operar. Às vezes você já está cansado de cometer o mesmo pecado. E você, por causa disso, você já eliminou de vez a esperança na sua vida de que você pode ser um vencedor. Mas deixa eu falar uma coisa, você pode continuar lutando. Você é o bom soldado de Cristo. E o Senhor, Ele te renova, Ele te levanta e fala: pode ir comigo, vamos comigo, eu vou te ajudar. O Espírito Santo está com você, avança, amém? Isso é muito importante para você. E esse lado do serem salvo, eu coloquei aqui também, 1 Tessalonicenses capítulo 8, você pode acompanhar comigo no seu slide, que diz o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Lembra que eu usei esse versículo quando eu falei da couraça da justiça? Portanto, a couraça da justiça está relacionada com a fé e com o amor. Ela guarda esses órgãos que estão aqui no meu tórax, a couraça da justiça. E, portanto, é representada aqui pelo coração, e eu nunca vi uma relação dessa, não me lembro, mas talvez aqui os pulmões possam estar representando aquilo que você tem que respirar dia e noite. A fé, você tem que respirar. Talvez seja representada aqui pelos pulmões. Eu não tenho base bíblica nesse momento para te falar isso. Eu só estou pensando aqui porque aqui fala que a couraça da fé, a couraça guardava o tórax, e aqui no tórax nós temos pulmões e coração. E o coração é um símbolo do amor. Não lembro de nada relacionado com a fé. Ok, mas, e aí ele continua, o versículo diz assim: tomando como capacete, a esperança da salvação. É interessante que nós usamos, nós estamos falando o capacete que aqui, olha aqui, o capacete da salvação. E aqui, em 1 Tessalonicenses, ele acrescenta uma palavra: esperança. Esperança da salvação, capacete da esperança da salvação. Por quê? Porque a esperança da salvação aponta para tudo que nos espera no futuro. Porque quando você se condena, você perde a esperança no futuro. Mas quando você lembra que a verdade de Deus, que Cristo é a sua justiça, essa esperança é renovada. Amém? Você pode renovar a esperança que pode ter uma segunda chance para você, né? Que você pode avançar, que você pode lutar, né? Lá em Filipenses, é interessante isso, lá em Filipenses 3:21, fala da sua glorificação. Você vai ser glorificado, vai ter um corpo glorificado. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 17, fala sobre a posse da herança do Pai. Você tem uma herança em Deus, você vai ser como Ele é, como está escrito em 1 João 3:2, sabe, tudo que você talvez hoje é contrariado relacionado ao seu caráter, à sua santificação, pois eu tenho uma notícia boa para você se encher de esperança e de fé hoje. Eu quero te falar, você será como Cristo é. Você será como Cristo é. Amém? E o último versículo que eu queria ler com os irmãos está lá em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito
para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Seja corajoso, eu venci o mundo. Olha, se ele venceu o mundo, você pode vencer também. Amém? E essa paz aqui significa uma confiança que ele, em tudo que ele disse para você. E o que ele prometeu vai se cumprir. Amém? Quando o inimigo disser que a vida cristã ela é muito difícil ou complicada e que não vale a pena vivê-la, diga ao diabo o seguinte, né? Eu tenho paz com Deus. Ele nunca me enganou, nunca mentiu para mim. Por isso é que o Senhor Jesus diz, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também para a glória do Senhor. Eu declaro mesmo que todas essas verdades estejam vivas no seu coração. Você é justo diante de Deus. E você, a justiça de Deus, o sangue de Cristo, também vai te dar, renovar as suas esperanças para o futuro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.